Queridos irmãos, vamos aprender mais e mais de Deus. Vamos aprender hoje um assunto maravilhoso, que é sobre a fé. Fé, muita gente fala que tem fé, mas não sabe o que é fé. Fé é a certeza absoluta na palavra de Deus. Então, quando a gente vê na televisão, se o pai de santo, uma outra pessoa falar que tem fé, não pode ter fé. Fé foi explicado por Jesus mais de 100 vezes no Novo Testamento. No Velho não tinha mais de 2 vezes a palavra fé. Então Jesus veio trazer essa palavra e explicar. Fé, certeza absoluta na palavra de Deus, não é em outra coisa. Então a pessoa que não conhece a palavra, não anda na palavra, não deseja a palavra, não lê, não se firma na palavra, não pode ter fé na palavra de Deus. Vamos a uma aulinha sobre exercitando a fé. A fé é nosso direito, orando por fé. Frequentemente as pessoas cometem o erro de orar pedindo fé. Nunca devemos fazer isso. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Esta é a única prescrição para receber a fé. Então, para ter fé, você tem a fé pelo ouvir a palavra, então você pode ouvir ou ler a palavra, buscar a Deus, buscar a palavra, assim que vem a fé. E o ouvir pela palavra de Deus. Então você pode ouvir alguém falando a palavra, um pastor, ou você lendo a palavra. Ouvir pela palavra, você lê aquele trecho e Deus fala com você, explicando aquele trecho para você, aquela palavra para você. Então esta é a única maneira na Bíblia inteira que é o modo de receber a fé. Nunca ore pedindo fé para ser curado. Aprendendo a conhecer a palavra de Deus, terá fé. A palavra desenvolve a fé. Quanto mais palavra você tem, você sabendo que a palavra é a verdade e aquela promessa é sua, então a fé vai crescendo. Os duvidosos oram clamando o que já possui. Pedro diz, 2 de Pedro 1:3, o seu divino poder nos deu, então já foi dado, tudo o que diz respeito à vida. Então, irmão, pensa bem, Deus falou, tudo é possível ao que crê. Então você crê uma coisa, aí você acha que Deus vai começar a fazer a bênção? Não, já está tudo pronto, por isso tudo é possível ao que crê. Porque na verdade Deus já aprontou tudo, só está esperando que você cria. A enfermidade resulta em morte. A cura diz respeito à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram concedidas. Creia que são suas, confesse-as. Então ele já aprontou, ele já fez. Deus te ama tanto. Quer ver um exemplo? Quando você nem pensava em Deus, nem pensava em Jesus, no sangue dele, ele já te amava tanto, queria tanto uma comunhão contigo, você é infinitamente importante para ele, que ele já tinha vindo aqui e morreu para te ajudar. Antes mesmo de você pensar nisso, ele já pensava em você, já queria habitar dentro de você e já sofreu e morreu no seu lugar, tirando tudo que impedia de ter uma comunhão completa com Deus, de Deus poder morar dentro de você e dele ser o seu melhor amigo. Tinha coisas que impediam e ele tirou tudo isso com o sangue dele. Então ele que quer essa comunhão, ele que desejou, ele que nos ama demais e já preparou tudo, porque ele nos amou primeiro. Todas as coisas que conduzem
a vida já lhe foram concedidas. Creia que são suas, confesse-as. Todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 de Coríntios 1:20. Procure sua promessa, creia nela e comece a confessá-la. Ela é sua. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 de Pedro 2:24. Sua cura já foi provida. Não precisa orar pedindo. Tem que crer e confessar. A verdade é essa, a palavra de Deus é essa, eu creio que essa é a verdade. Quer duvidar? Duvide do que você vê, duvide do que você sente. Creia na verdade, creia na palavra. Contudo, orar pedindo a cura não é antibíblico, pois Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E outra vez, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei." João 14, 13 e 14. Leia também Tiago 5, 13 e 15. Lendo a palavra, você ouve Deus falar. Você o ouve dizer: "Eu sou o Senhor que te sara." Êxodo 15, 26. Ouve também ele dizer: "Pelas feridas de Jesus, nós somos sarados." Então, não é errado pedir fé. Você pode pedir fé, mas tem que conhecer a palavra, irmão. Você não pode ter certeza na medicina e saber operar uma pessoa se você não fez a faculdade de medicina. Você não pode ter certeza em construir uma casa, quanto peso aguenta, 3 andares, 4 andares, se você não fez a faculdade de engenharia. Então você tem que conhecer uma coisa para saber fazer e ter certeza nela. Temos que conhecer a palavra de Deus inteira, os livros inteiros, não abrir, ler um trecho e fechar. A Bíblia foi escrita em livros, então leia Colossenses inteiro, Filipenses inteiro, tem uma mensagem no livro inteiro, não só um único versículo. Não é necessário orar pedindo fé para crer que Deus disse a verdade. Você o ouviu falar e creu na sua palavra. Agir de acordo com a sua palavra é a própria fé. Você pode orar pedindo a cura, mas a fé gera a cura. Conheça seus direitos e terá fé. No entanto, você somente pode conhecer seus direitos lendo e ouvindo a palavra de Deus. Não é difícil exercer a fé em R$5, se sei que tenho essa quantia em meu bolso. Inconscientemente, ponho a minha fé em ação, comprando no mercado qualquer coisa dentro desse valor. Essa é a fé lógica, né? Você tem um dinheiro, você vai lá e compra. Existe a fé espiritual da palavra de Deus. Posso assinar um cheque nessa importância sem perceber que exercitei a fé no talão de cheque. Você confiou naquele talão de cheque, no banqueiro e no caixa e no banco. Sei que o cheque será válido porque li o extrato da minha conta, acusando saldo suficiente. Creio que podemos ter um conhecimento tão pleno da verdade da palavra de Deus que não precisaremos mais exercer a nossa fé conscientemente quando necessitamos de cura. Sabemos que a cura é nossa, ela nos foi provida, a enfermidade foi removida por Cristo, somos redimidos desta. Deus diz: "Eu sou o Senhor que te sara." Isso se torna verdade vital que habita em mim. Nós consideramos
esta verdade como a resistência da ponte que atravessa em um grande desfiladeiro. Não duvidamos da capacidade dela de sustentar o peso do nosso automóvel. Simplesmente atravessamos a ponte com o carro, exercendo a nossa fé. Contudo, fazemos isso inconscientemente. Então imagina que tem uma ponte, você já passa direto com o carro, mas se a ponte não aguentar o peso? Você já tem aquela confiança, entendeu? No fabricante da ponte. Que aquela ponte não vai quebrar, não vai cair. Então tenha confiança 100% na palavra de Deus. A palavra torna-se tão real e vital para nós que quando encaramos uma necessidade já providenciada na palavra de Deus, atravessamos o impossível, não considerando coisa alguma senão que Deus sustenta esta palavra. Ela não pode falhar. Confessamos sua verdade, sua eficácia e avançamos. Ela não nos pode falhar. Não nos esforçamos mais para sermos curados. Deus diz que já fomos curados. Isto é nosso. Nós o confessamos e agradecemos, sabendo que é nosso, sabemos que é a pura verdade. Não mais nos esforçamos, nem oramos toda hora implorando. Não precisa se esforçar para crer. Somos crentes, se somos salvos, e tudo isso é nosso. 1 Coríntios 3:21. A fé verdadeira toma posse. As posses da fé são tão verdadeiras quanto as posses materiais. As coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. Declare a fé e será sempre vencedor. Acostume-se a falar a linguagem de Deus. Procure conhecer a palavra do Senhor. Prepare-se para falar dela. Depois, pois estas estarão em abundância no seu coração. Conheça, declare, confesse em voz alta e confie. A linguagem da fé. Diz-se que falar é barato. Muitas pessoas passam o tempo dizendo coisas vãs. Quando eu era criança, meu pai me dizia: você fala quando deveria estar ouvindo. A maioria das pessoas falam quando deveriam estar ouvindo. Os sábios sempre observam mais do que falam. Suas palavras são poucas, mas poderosas. Perdem-se grandes vitórias por causa da conversa fiada. Palavras ditas sem necessidade. Jesus as chama de palavras ociosas. Mateus 12:36. De toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Vamos ser julgados pelas palavras que falamos. Salomão disse, Provérbios 13:3, o que agrada a sua boca conserva a sua alma. Desculpa, irmãos. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Tiago, o qual disse que a língua é um mal ingovernável, deu alguns conselhos muito dignos de atenção ao dizer, Tiago 1,19.
Sabeis isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitos deixam de receber aquilo que pedem em oração, porque não compreendem como sua confissão é importante. Algumas pessoas, curadas pelo poder de Deus, descobrem que suas dores e enfermidades retornaram como acontecia antes. A maioria dessas pessoas, perguntam: por quê? Cremos que você vai compreender o porquê. E isso não lhe acontecerá mais ao terminar esta mensagem. Confessamos inconscientemente o que cremos. A fé sempre se refere ao que é pedido em oração, como se já estivesse nas mãos, mesmo antes de visto, ouvido ou sentido. Vou ler de novo, irmãos, isso aqui é muito importante para você decorar. A fé sempre se refere ao que é pedido em oração, como se já estivesse nas mãos, mesmo antes de visto, ouvido ou sentido. Compreenda que, quando você se confessa enfermo, é porque crê mais na enfermidade do que na cura. Você confessa com os lábios o que crê no coração. Mateus 12:34. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Oramos por um homem doente em sua casa, e Deus tocou no corpo dele maravilhosamente. De acordo com a palavra de Deus, ele ficaria bom. Assegurei-o desta verdade. Quando saímos da casa do homem, sua mãe disse: continue orando por ele. Pelo simples pedido, ela confessou que duvidava da palavra de Deus. E os curarão. Ela entendia que, se não chamássemos constantemente durante muito tempo a Deus, Ele não nos ouviria. A palavra não significa coisa alguma para ela. A mãe daquele homem ainda foi mais longe. Passou a gabar o diabo e a louvar sua fidelidade em vez da fidelidade de Deus. Logo que vocês saírem, disse, o diabo com certeza vai pô-lo à prova, severamente. Sei que esse velho inimigo fará o pior para roubar a cura do meu filho. Não se esqueça de orar muito por ele. Que confissão do diabo, vinda de uma filha de Deus. Ela não confessou confiança em Deus, nem em sua palavra eterna. Toda a sua confissão consistia apenas em louvar a fidelidade do diabo. Sei que o diabo sorriu. Repliquei: Parece-me que a senhora confia mais em Satanás do que em Deus. Parece ter certeza que Satanás vem para provar seu filho, mas não parece estar tão certa da presença e do auxílio e do amor de Deus. Depois perguntei-lhe: se Satanás é fiel, Deus não é mais fiel? Sim, ela respondeu. Perguntei-lhe então: se Deus enviasse seus anjos, como ele diz na sua palavra,
a senhora receberá o poder de Satanás na presença dos anjos de Deus? Isso evidentemente ajudou-a e ela sentiu-se encorajada a crer. Então, irmão, a gente tem que sempre crer que a gente pediu a Deus, Deus vai nos atender e que tem o poder de Deus, o Espírito de Deus com a gente. E isso é mais poderoso que o capeta. Não podemos ter medo do capeta. Temos que confiar que Deus nos ama e está com a gente. Muitas vezes os cristãos oram e obedecem rigorosamente as escrituras acerca da cura. Depois, quando algum sintoma aparece, eles lançam fora toda a palavra de Deus e confessam sua enfermidade, anulando assim a oração e a sua resposta. As bênçãos de Deus são impedidas quando nossos lábios contradizem a palavra de Deus. Se uma determinada doença ameaça o seu corpo, não a confesse, confesse a palavra de Deus. Pelas suas feridas fui sarado. A verdade é a palavra de Deus, ele fala que eu sou curado, ele é o meu médico e eu estou curado. Fale o mesmo que Deus fala, confesse sua palavra. A doença ganha domínio quando você concorda com o testemunho dos seus sentidos. Os 5 sentidos não têm lugar na esfera da fé. Confessar dores e doenças é como abonar uma encomenda, receber, aceitar uma encomenda entregue na sua porta. Deste modo, Satanás tem o recibo, o direito, a sua confissão, a sua autorização para entrar, provando que aceitou sua encomenda. Não aceite coisa alguma enviada pelo diabo. Mesmo que seus 5 sentidos testifiquem aquilo que ele enviou para você, recuse confessá-los, aceitá-lo. Não aceite. Olhe imediatamente para o Calvário. Lembre-se de que está liberto, que o sangue de Jesus foi derramado, que ele foi moído vivo para te libertar e te curar. Dúvida gera dúvida. Os homens adquirem o hábito de confessar suas fraquezas e seus fracassos. A sua confissão faz aumentar sua fragilidade. Confessam sua falta de fé e isso aumenta suas dúvidas. Orando pedindo fé, esquecendo-se de que assim estão somente confessando a sua incerteza, o que aumenta a sua dúvida e o seu medo. Deus não pode responder sua oração, porque Deus disse, Romanos 10:17, a fé é pelo ouvir, não pela oração. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Os que buscam compaixão, não fale nunca sobre suas enfermidades. Quando você conta suas aflições ao próximo, geralmente é para movê-lo a sentir piedade de você. Sua enfermidade veio do diabo, seu adversário. Quando você fala de suas atribulações, está dando testemunho da habilidade de Satanás em afligi-lo. Está glorificando Satanás. Quando fala das suas enfermidades, está glorificando e exaltando o adversário, que teve a capacidade de lançá-las sobre você. Muitas pessoas alimentam-se da piedade e da compaixão. Você deve superá-las. A piedade não pode aliviar suas dores. A compaixão não irá ajudá-lo a se sentir bem, nem a curá-lo. A compaixão
é sofrer com alguém. O que você precisa não é de compaixão, mas sim de substituição. Sofrer por alguém. E Jesus já fez isso. Jesus não veio para compadecer-se de você. Ele veio para ser seu substituto, ficar no seu lugar. Muitas orações pelos enfermos constituem somente em pena e compaixão. Tais orações servem apenas para nutrir seu próprio inimigo. Nosso dever como ministros e crentes não é compadecer dos enfermos, nem nos penalizar por causa das suas dores, mas assumir autoridade na base da substituição e ordenar que as dores e as enfermidades saiam. Disse o Senhor a Josué: esforce-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Josué 1:5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Jesus disse, Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, a palavra de Deus sempre vale. O céu e a terra passará. A palavra de Deus nunca passará. Então, se ela sempre vale, se ela sempre tem poder, então o que foi falado para Josué, para esse, para aquele, eles estão mortos, eles não estão mais aqui. Essa palavra continua valendo. Coloque o seu nome e creia. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busca Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua maravilhosa, perfeita e gloriosa presença, Pai, para Te glorificar, Te exaltar e Te pedir que em nome do Senhor Jesus desça com Teu poder agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Começa a queimar e a destruir todo o mal, toda dor, doença, caroço, todo o mal, toda coisa ruim, toda briga, mágoa, inveja, desemprego, todo o mal que há nessa vida, na família, no emprego, com os filhos, com o marido, briga, desunião, opressão, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, demônio, pega tudo que é seu, saia dessa vida, desaloja dos caminhos dela, da família, do emprego, fora, saia com todo o seu mal agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre te buscar, lê sua palavra, porque cremos no teu amor e no teu poder. Pai, muito obrigado pelo teu amor e confiaremos sempre na tua palavra. Amém e amém.